saiu a 21 de abril último uma diretiva sobre o reporte da sustentabilidade, onde se assume a obrigatoriedade de, relativamente às empresas, se divulgar ou passar a divulgar um conjunto de informação ambiental e social que depois serão identificados num standard europeu a divulgar mais tarde, mas onde desde já se afirma que as empresas terão de divulgar no pilar social a seguinte informação: oportunidades iguais para todos, incluindo igualdade de género, igualdade salarial por trabalho igual, formação e desenvolvimento de competências e emprego, inclusão de pessoas com deficiência. Por outro lado, condições de trabalho, incluindo trabalho seguro e flexível, diálogo social, negociação coletiva e envolvimento dos trabalhadores, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e um ambiente de trabalho saudável, seguro, bem adaptado. E, por fim, o respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela democracia. Ora, para atingirmos este aspecto do pilar social, a primeira coisa que temos que repensar um pouco é a questão das desigualdades e, no caso de Portugal, do contexto das desigualdades no nosso país. O pilar social das finanças sustentáveis tem ocupado, como sabem, nos últimos anos, cada vez mais atenção no espaço mediático. Fruto desta consciencialização em matéria ambiental e em combate às desigualdades, as empresas, bem como toda a sociedade em geral, têm-se adaptado e têm vindo a exigir novos modelos de negócio que respeitem estas condições, sendo este um processo gradual, mas que tem visto progressos consideráveis. Existe a percepção generalizada de que o mundo caminha para uma certa situação quase de cataclismo. Todos os dias somos confrontados com notícias terríveis e é difícil nós não cairmos no equívoco de generalizar sem pôr os números em perspectiva, assumindo automaticamente que cada vez parece que tudo está pior. Por exemplo, muitas pessoas pensam que grande parte do mundo ainda vive na pobreza. Mas, na realidade, vivem hoje na pobreza 9%, comparando, por exemplo, com 40% em meados do século passado ou com 85% no século XIX. Tal como descrito neste exemplo que eu vos dou e que foi retirado de um livro, o Fact and Fullness, a evidência estatística demonstra que, a uma escala global, estamos hoje bastante melhores do que a nossa percepção exageradamente muitas vezes indica. Apesar de tudo, Portugal ainda hoje precisa de analisar um pouco melhor as séries longas para vermos que elas também apontam nesse mesmo sentido. Em 2019, por exemplo, todos os indicadores de desigualdade estimados a partir do Inquérito às Condições de Vida e de Rendimento do INE apontam para uma redução do nível da desigualdade. E o coeficiente de Gini diminui 0,7 pontos percentuais, fixando-se em 31,2 face ao ano anterior, 2018, em que tinha atingido 38,1. É certo que estamos hoje melhor do que há, por exemplo, 15 anos atrás. E, garantidamente, estamos muito melhor do que há 45 anos, há 46 anos, há 50 anos. Porém, os progressos até aqui alcançados não poderão, de maneira nenhuma, ser satisfatórios e devemos continuar, portanto, a pensar nas reformas que devemos implementar. O atual momento da pandemia, apesar de ainda não estar completamente retratado nas estatísticas oficiais de pobreza, está inevitavelmente a contribuir para o aumento das desigualdades, ainda que minimizado por conta da resiliência do emprego, suportado por políticas públicas que foram também criadas e que serão insuficientes para vir a absorver os principais efeitos desta crise, principalmente para os trabalhos mais precários, com destaque para os setores mais afetados pela pandemia e afetando sempre as classes sociais mais desfavorecidas. A experiência anterior da última crise, ou da penúltima crise antes da pandemia, ainda que com contornos bastante distintos do atual, comprova esta afirmação, pois, de acordo com um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, podemos comprovar que quem perdeu mais rendimento foram os 10% mais pobres. Adicionalmente, se considerarmos uma lógica comparativa com a União Europeia,
podemos ver que apesar dos progressos alcançados por Portugal, nós continuamos a ter valores de desigualdade e de pobreza superiores aos do conjunto dos países da União Europeia. Muito em particular em relação ao conjunto dos países da União Europeia antes do alargamento ao leste europeu. E ainda recentemente nos vimos ultrapassados por alguns destes países. Em 2018, que é o último ano para o qual o Eurostat disponibiliza informação acerca do rendimento médio da União Europeia, o rendimento médio mensal do adulto equivalente de famílias portuguesas foi de 982 euros, o que corresponde a cerca de 58% do valor médio da União Europeia, que se estima em 1.692 euros, e a 53% do valor médio dos países da zona euro, que é ainda um pouco mais elevado, 1.861 euros. Então, temos que ver qual é o caminho que deve levar-nos à redução das desigualdades e que assenta, quanto a mim, em competitividade. Para o equilíbrio e para a longevidade do nosso regime político, da democracia, é fulcral garantir esta diminuição das desigualdades no sentido de preservar o clima de paz e de justiça social e conceder oportunidades para todos. Para garantir esta equidade, nomeadamente ao nível da distribuição da riqueza, há que garantir primeiramente a existência de riqueza para distribuir. E é nesse sentido que considero que se tem sucessivamente reiterado a necessidade do reforço da competitividade, pois só assim poderemos ambicionar melhorar as condições da equidade social. A evolução tecnológica e, mais recentemente, a pandemia, aceleraram as diferenças sociais, com esta componente a ganhar força e juntando-se às dimensões ambiental e à transparência, à governance, na missão de reforçar a sustentabilidade corporativa ao nível do ESG, com a criação de um standard europeu e a obrigatoriedade de se divulgar um conjunto de informação ambiental e social, caminharemos para um novo paradigma de sustentabilidade. O Estado deverá sim reforçar o seu papel de agente distribuidor, mas, simultaneamente, com políticas públicas que reforcem a competitividade e que minimizam os custos de contexto e as barreiras estruturais ao desenvolvimento da atividade económica. Ao nível da fiscalidade, é também necessário melhorar a simplificação do sistema fiscal, de modo a garantir maior justiça social, nomeadamente entre pequenas e grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas, bem como o sentimento de justiça entre os mais ricos e os mais pobres. E, paralelamente, poderão ser criados incentivos fiscais através da avaliação e o cumprimento dos critérios específicos de ESG. Relativamente à componente da formação, há que coordenar a tão necessária qualificação dos portugueses com a evolução tecnológica, de modo a garantir, por um lado, a existência de mão de obra especializada e, por outro, de evitar a crise social e a situação de desemprego prolongado para aqueles trabalhadores que serão alvo da substituição por parte de novas tecnologias nos próximos anos. A formação dos recursos humanos é, sim, um fator preponderante para o crescimento económico, nomeadamente pelo seu efeito na produtividade e na remuneração dos trabalhadores. Por último, ao nível do investimento, há que desenvolver a componente do investimento sustentável que tem vindo progressivamente a entrar nas estratégias de investimento dos últimos anos e que a pandemia veio acelerar. Segundo dados da Morningstar, citados pelo BNY Mellon, o investimento em fundos ESG disparou 72% no primeiro trimestre de 2020. E, de acordo com o JP Morgan, a longo prazo, a pandemia pode revelar-se como um ponto de inversão para o investimento ESG ou estratégias que consideram o desempenho ambiental, social e de governo societário de uma empresa para além das métricas financeiras tradicionais. Portugal é um país bem posicionado ao nível da sustentabilidade ambiental e a crescente importância destes fatores poderão vir a tornar-se uma vantagem para a atração do investimento.